o sacerdote. Neste vídeo, nós vamos bater um papo para esclarecer a figura do sacerdote e o templocentrismo dentro da sua jornada espiritual. Como que essas duas figuras, elas são um problema que atrasa, que bloqueia e que, ao mesmo tempo, impede que você tenha um contato com o seu Criador. Há muito tempo mesmo, um sistema chamado Matrix criou uma crença que tem trazido um efeito total, completo, em rede planetária. O que foi isso? Uma crença de que Deus é um ser que está lá em cima, sentado num trono, com um cacetete na mão, está olhando aqui para a terra e está abençoando uns e está castigando outros. A figura do sacerdote e do templocentrismo, que também é chamado casa de oração, foram duas ferramentas fundamentais para poder executar esse trabalho com perfeição. Uma vez que um Deus que tem todo o poder infinito nas mãos e que ele depende de submissão, obediência cega, para que não possa se estressar, e esse estresse implica em um castigo e uma condenação cruel, sem misericórdia, aonde o ser que ousar desobedecê-lo será jogado para queimar eternamente em um lago de fogo eterno, ou então aqui mesmo esse ser pode ser castigado com uma doença grave, um acidente, uma perda de um membro da família. Então, uma vez que um Deus que tem todo o poder na mão, ele é caracterizado com esse tipo de necessidade mental, para que ele possa estar em paz com o ser humano, para que ele possa estar em harmonia com o ser humano. Isso faz com que um sacerdote, uma pessoa que tem um ego criado por uma Matrix, exerça um controle total, um domínio total. E esse atravessador, que é uma ferramenta essencial para a satisfação desse Deus mental criado pelo sistema Matrix, esse atravessador, ele é fundamental para executar esse trabalho. Aí surge também a ideia de criar um templo, que também pode ser chamado de templocentrismo, e que também é nomeado por casa de oração, aonde os milhares de pessoas se encaminham para a adoração desse Deus com características humanas e ao mesmo tempo com a sensibilidade tremenda de enviar uma catástrofe, um castigo doloroso para a vida de todos. Isso é o que submeteu o planeta Terra inteiro, praticamente, a acreditar que Deus é um ser separado e que a obediência cega é o segredo para se ter saúde, para se ter paz e para se ter uma vida eterna, um descanso eterno após a morte. E que se a pessoa não obedecer cegamente a esse Deus, é claro que obedecer cegamente significa ser submisso a um sacerdote,
com um ego tremendo, porque esse sacerdote, ele se nomeia o ministro de Deus. Isso dá um poder tremendo para ele, e também ele é colocado como uma figura que deve ser extremamente reverenciado e respeitado, porque desobedecer a esse sacerdote significa desobedecer ao próprio Deus, e isso implica em penalidades terríveis sobre a vida da pessoa. E o que acontece? Se criou uma religião dominante de forma planetária, que é totalmente predominante, dominante através do medo. As pessoas servem a Deus pelo medo. Medo da doença, medo do inferno, medo do castigo eterno, medo de ser queimado eternamente. Na Bíblia Sagrada existe uma palavra que diz que aquilo que nós cremos, nós recebemos. Agora, isso é muito importante de ser entendido. Quando uma pessoa crê que ele vive, que ele pode ser lançado no lago de fogo, ele começa a pedir por salvação. Quando uma pessoa crê que se errar, ele pode ser castigado, receber um castigo do alto em forma de um acidente para doença grave, a pessoa pede por libertação. E assim sucessivamente. A pessoa vive na situação de implorar por misericórdia. E em consequência disso, qualquer coisa negativa que acontece com essa pessoa passa a ser um castigo vindo do alto. Ao contrário dessa crença predominante no planeta inteiro, existe uma passagem bíblica que fala sobre a lei do semear, que diz que aquilo que o homem plantar, isso também se fará. O que é plantar? Plantar são tudo aquilo que nós praticamos em forma de pensamentos, ações e palavras. Tudo isso são práticas que são representadas como sementes lançadas ao solo. O solo em si, ele não escolhe qual semente ele vai fazer brotar, crescer. Simplesmente o solo vai entrar em contato com a energia da semente e fazer aquilo dar frutos. Que solo é esse? Esse solo significa o nosso subconsciente. As sementes são os pensamentos, palavras e ações que praticamos, que são codificadas instantaneamente no momento que nós tomamos determinadas atitudes. Tudo o que se pensa, tudo o que se faz é codificado instantaneamente no campo do nosso subconsciente. E aquilo começa a fazer o quê? A gerar energia. E energia são coisas que ainda não são materializadas, mas que nascem primeiro como forma de energia e depois vira massa, vira uma coisa real nessa realidade física. Então, essa é a realidade que cientificamente é comprovada pela física quântica e pela neurociência. E essa realidade é o quê? É o fato de que toda a matéria que existe no universo, no planeta e no universo inteiro são frutos de pensamentos. Olha só, a casa que nós moramos, o carro que nós andamos, o avião no qual nós viajamos, tudo isso são produtos que a nível mais profundo são apenas mentes, pensamentos materializados. Tudo isso são mentes materializadas. E imagina, você tem uma mente. Essa mente foi colocada por quem? Pelo todo, pelo Criador. No momento que você
foi concebido espiritualmente, você já foi dado uma mente. Quando você foi gerado aqui nessa realidade física, Deus colocou em você um cérebro, e dentro desse cérebro foi colocada a mente, que faz o cérebro funcionar. E através dessa ferramenta física chamada cérebro, a mente materializa todas as coisas que você consegue pegar e tocar. Logo, se você tem uma ferramenta dessa, isso significa que você é plenamente privilegiado, você é especial, você é multibilionário, você é plenamente saudável, não existe limitação para você em área nenhuma da vida. Agora, o problema é que essa ferramenta chamada mente, ela funciona de dois lados. Ela tem dois polos. Tem o polo negativo e tem o polo positivo. Como foi falado, tudo que existe em termos de matéria é apenas a nível mais profundo pensamentos. Que essa matéria seja boa, que ela seja ruim. Essa ferramenta chamada mente, ela cria coisas sem parar e ininterruptamente, infinitamente. Quando a mente ela não está construindo algo positivo, ela está construindo algo negativo. Não existe muro para ficar em cima. Ou nós estamos mentalmente crescendo, evoluindo, ou estamos morrendo, viajando no mundo da negatividade. Cuidar da mente é uma coisa muito essencial. Servir a mente é algo essencial. O que diferencia, o que é realmente o oposto do trabalho sacerdotal, é que o Deus que o sacerdote e o templocentrismo apresenta é um Deus separado, que está lá no alto, que não passa apenas de uma criação da mente, de uma criação do cérebro humano. Agora, o Deus real que criou todas as coisas, que é o Criador do universo inteiro, o que lhe criou, ele está dentro de você e ele é chamado de mente. E ele está funcionando sem parar, criando coisas sem parar o tempo inteiro. E você é a consciência que escolhe o que esse poder, que é o próprio Deus dentro de você, vai materializar na sua vida. Isso é chamado de livre-arbítrio. Quando você escolhe que esse Deus, que esse poder infinito que está dentro de você, polarize do lado negativo, ele cria sem parar, ininterruptamente. Ele cria as doenças, ele cria as dívidas, ele cria as traições, ele cria a separação. Em consequência disso vem a depressão, a ansiedade, o medo do inferno. Então você escolhe como quer usar o poder que foi colocado dentro de você. Deus não é um ser que está lá fora. A distração colocada pela Matrix dentro do ser humano foi exatamente para bloquear esse entendimento, essa consciência. Porque a partir do momento que você vive na distração da religião, você está viajando na maionese, viajando na ilusão da Matrix, você está esquecido, você está inconsciente do poder que está dentro de você. E quando você está inconsciente ou esquecido, o poder que está dentro de você, que é o próprio Deus, ele trabalha aleatoriamente, porque ele está no piloto automático. Ora ele está no negativo, ora está no positivo. No positivo está criando saúde, está criando riqueza, está criando casa, carro, apartamento, está criando relacionamentos perfeitos. No negativo está criando a doença, que é a anulação da saúde, está criando a miserabilidade, que é a anulação da prosperidade, está criando as traições, que é o contrário do respeito. Por que isso acontece? Porque você está distraído com as ilusões criadas pela Matrix. E essa ilusão
do Deus externo é uma das estratégias mais malignas que foi criada pelo sistema para poder manter as pessoas sob controle total. Com isso, um seleto grupo de pessoas, uma minoria, consegue controlar as massas humanas. São apenas 1% da população planetária com determinado grau de conhecimento. Ele consegue usar essas ferramentas para manter sob controle todo um planeta que tem aproximadamente 7 a 8 bilhões de pessoas. É por aí que existe aquela velha ideia: não é por acaso que o dinheiro, que é a moeda do planeta, aproximadamente 80% está nas mãos de 1% da população. Não é à toa que apenas um presidente ele consegue manter a ordem sobre uma nação de 200 milhões de habitantes. Não é à toa que um prefeito consegue manter a ordem em uma cidade, ditar as regras em uma cidade com 50, 100 mil, 200 mil, 500 mil habitantes. Por quê? Porque ele tem o conhecimento que os outros não têm. E aquele que mantém o controle vê os outros como o problema está aí. É que aquele que mantém o controle olha para os outros como que está vendo o quê? O gado. E o gado, ele é controlado, ele é mantido, ele é cuidado com que finalidade? Com a finalidade de gerar lucros. Porque se ele é mantido sob controle,